Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tu és operador de maravilhas, tu és o que cura, tu és o que salva, tu és o que expulsa os demônios, tu és o que batiza no Espírito Santo, tu és o que renova, o que restaura, e tu és também aquele que nos levará para o céu. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aí eu quero perguntar para cada um de vocês agora uma coisa: quantos de vocês estudaram essa revista e agora vocês não jejuavam antes, agora estão jejuando? Quantos de vocês, antes de estudar essa revista, não evangelizavam, mas agora estão evangelizando? Quantos de vocês levantavam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para orar? Não faziam isso, mas agora estudaram essa revista e passaram a fazer isso. Quantos de vocês não liam a Bíblia dizendo assim: Espírito Santo, o que quer dizer isso aqui? Mas agora estudaram esse trimestre e agora estão fazendo isso. Quantos de vocês, antes, quando iam fazer uma coisa, ia viajar, ia comprar alguma coisa, ia vender uma coisa, dizia assim: Espírito Santo, o que o senhor acha que eu devo fazer? Mas agora estudaram essa revista 3 vezes, agora já estão fazendo isso. Quantos de vocês antes não oravam em línguas, não profetizavam, não tinham os dons do Espírito Santo operando através de vocês, mas depois que estudaram essa revista, agora já estão os dons operando através de vocês, né? Quantos mudaram, agora estão cheios do Espírito Santo, falando em língua, orando em língua? Quantos de vocês viram, antes os cultos era assim: o culto começava, aí os irmãos cantavam 3, 4 hinos da harpa, aí faziam a leitura, enquanto isso o povo ia chegando, né? E depois faziam o seguinte: cantavam, faziam outra coisa, cantavam, e faziam mais outra coisa, cantavam, mais outra coisa, cantavam, mais outra coisa, cantavam, mais outra coisa, cantavam, e no finalzinho, 15 minutos falavam alguma coisa no culto, e depois bênção apostólica e acabou o culto. Era assim. Mas depois que vocês estudaram essa revista, vocês viram que o culto pentecostal, vocês mudaram o culto completamente. Agora vocês quase não cantam mais no culto, porque agora no culto tem ensino da palavra de Deus, tem pregação. Agora o culto, alguém se levanta falando em língua, o outro interpreta. Tem agora profecia, tem manifestação dos dons, tem batismo com o Espírito Santo. O culto mudou completamente, não é verdade? Mas estudando, e fica do mesmo jeito. Batismo com o Espírito Santo é necessário, é importante. Vocês podem ver na Bíblia, olha, Filipe foi para Samaria, pregou o Evangelho, muita gente aceitou, milagre acontecia. Aí lá em Jerusalém ficaram sabendo: ó, Filipe está lá em Samaria, as pessoas estão aceitando, está alegria, muito milagre, e o pessoal lá foi batizado? Não. Ih, peraí. Ó, Pedro, João, vem cá, vai lá para Samaria orar para o pessoal se receber o batismo com o Espírito Santo, porque lá ninguém está sendo batizado, não. Correram para lá e puseram as mãos sobre eles e receberam o batismo com o Espírito Santo. Olha lá o exemplo de Paulo em Éfeso. Os irmãos lá: você recebeu o batismo com o Espírito Santo quando creram? Não. Que isso? Orou por eles, depois das mãos receberam o batismo com o Espírito Santo. É urgente, todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. É urgente. É uma comprovação de que você realmente aceitou Jesus. Agora, sabe por quê que as pessoas não são batizadas? Não dão interesse mais nisso? Porque não precisa você não demonstrar que é crente legítimo. Na Bíblia não tem, na igreja não tem mais profecia, não tem mais profeta. Que antigamente o profeta chegava aqui: olha, você que está assim, você está fazendo assim, se arrependa agora.
tinha medo de pecar. Hoje, não tem mais profeta na igreja. Acabaram com esse ministério. Sufocaram o ministério. Aí você pode fazer o que quiser. Aí você não recebe o batismo do Espírito Santo. É claro, está vivendo tudo atrapalhado. Mas o que tem? Aí tem um monte de gente que não é batizado. Para que eu preciso ser? Tem gente dirigindo culto, tem gente pregando, tem gente cantando, tem gente tocando. Nem batizado é. Então eu também não preciso ser. Não existe nem comprovação de Deus que você é crente. E nem precisa, porque a igreja do jeito que está não precisa comprovar nada. Antes não. Rapaz, vou chamar fulano para cantar. É batizado pelo Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo? Fala comigo todo dia? Serve para cantar na igreja. Vou chamar fulano para tocar no conjunto. Cheio do Espírito Santo? Fala comigo todo dia? Serve para tocar. Agora, nem pergunta. Não interessa mais. Nós estamos matando a igreja aos pouquinhos. Matando. Porque ninguém tem interesse mais nas coisas espirituais. Para ser o ministro, para ser o pastor, o evangelista, tinha que ter um dom do Espírito Santo. Não era só batizado do Espírito Santo, não. Tinha que ter um dom. Para ser missionário, tinha que ter um dom do Espírito Santo. Hoje, não interessa mais. Está pensando que vai estar ruim? Vai piorar muito mais. Muito mais. Posição social e dinheiro vai valer muito mais do que batismo com o Espírito Santo. Dízimo vai ser muito mais importante que o batismo com o Espírito Santo. E assim vai rolando. E vai piorando cada dia mais. Não temos tempo para orar para Jesus batizar. Nós temos que cantar muito. Tem 10 grupos para cantar. Mais os 10 cantores. A lição 4 nós falamos do Espírito Santo, agente capacitador. Capacitador da obra de Deus. Ele que capacita o crente. Ele que vai dar poder ao crente. Você não pode ir para a rua pregar o evangelho de qualquer maneira. Você tem que ir, a pessoa enche a pança, aí vai para o culto na rua. Que culto vai ser esse, irmão? Você tem que estar em jejum. Vai fazer um culto na rua, é briga com o diabo. Você tem que estar em jejum, em oração, sabendo que você está ali para combater as forças malignas. Não está ali para brincar, não. Parece que só quer cumprir o gradão. Vou dirigir um culto de campanha na rua. Deu 2 horas, pronto, acabou. Vamos, foi a benção, né, irmão? Pregando, falando mal das imagens do povo, falando que o outro bebe, que fuma, que não sei o que. Pronto, fizemos a nossa parte. Acabou o culto. Não, irmão, você está na rua para falar de Jesus. De Jesus, que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele liberta. É para isso que está lá. Então, agente capacitador. Você precisa de capacitação? É ele que tem. Depois da lição 5, nós falamos da importância dos dons espirituais. Vocês querem ver a importância dos dons espirituais na igreja hoje? Qual foi a vez que vocês pararam aqui e disseram: irmão, esse mês nós vamos passar o mês todo em jejum e oração buscando os dons do Espírito Santo? Não tem. Ciclo de oração. Irmãos, nós vamos ficar esse mês todo orando e jejuando para nós recebermos os dons do Espírito Santo. Não tem. Irmão, vem cá na frente que eu vou orar para você receber o dom do Espírito Santo. Não tem. Mas como? Na Bíblia tem? Tem. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, rapaz, o qual te foi dado pela imposição, pelas minhas mãos. Como é que Paulo impunha a mão sobre Timóteo para receber dom? E os nossos líderes, ninguém põe a mão sobre ninguém para receber dom. Nem pregar, nem ensinar sobre dom no igreja. Quem que fala isso na igreja? Era para ter todo mês uma vigília. Uma vigília só para nós recebermos o dom do Espírito Santo. São capacitações do Espírito Santo para nós pregarmos o evangelho, ganharmos alma. É a importância que nós estamos dando para os dons. Nenhuma. Dons que manifestam a sabedoria de Deus. Então aqui os dons são bem rapidinho para fazer um resumo, da 6 a 7 a 8 logo. Dons são 9 dons do Espírito Santo. Não quer dizer que são só 9 dons. Agora, do Espírito Santo, dons espirituais do Espírito Santo são 9. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de revelação. Revelam alguma coisa que está oculto.
Palavra de sabedoria revela alguma coisa que está no futuro, que vai acontecer ainda. Por exemplo, Ágabo chegou, Paulo, me dá seu cinto aqui. Pegou o cinto, amarrou a mão dele e disse: ó, isso vai acontecer com o dom desse cinto. Vai ser preso em Jerusalém, vai apanhar. O que é isso? Uma coisa que ia acontecer no futuro. Então aí é um dom, palavra de sabedoria. Tem muita gente que pensa que palavra de sabedoria, não, irmão, é que eu prego aqui direitinho, eu prego bem, isso é palavra de sabedoria. Não tem nada a ver, irmão. Tá? Político prega bem, tem nada a ver com palavra de sabedoria com pregar bem, falar bem, nada disso. Palavra de sabedoria é uma revelação de Deus no futuro. Os profetas, né? Principalmente os profetas, são muito usados nesse dom de falar no futuro. Palavra de conhecimento, o que é? Alguma coisa que está acontecendo em outra parte e que não é revelada aqui, nós não conhecemos e de repente passa a ser revelada. Quando chegou aquele discípulo a Jesus, Jesus disse: olha, eu te vi lá debaixo da figueira. Você me viu debaixo da figueira? Estava em outra cidade, o senhor estava aqui. Isso é palavra de conhecimento, é uma coisa revelada. Por exemplo, chega alguém na igreja e já viu a pessoa fazer isso, diz para a irmã assim: irmã, liga lá para Rondônia, o seu marido está no hospital, está muito mal, está precisando de você. Como é que ele sabia? Ele não conhecia a irmã, não sabia nada da vida da irmã. Uma revelação. Lá ele sabia que ele estava doente, estava no hospital e sabia, lá em Rondônia ele sabia, só que ela não sabia. Muitas vezes a pessoa é chamada aqui na frente: olha, você foi ao médico, você está com câncer, o médico disse que você vai morrer. Como é que você sabe disso? Então Deus revela. Ela sabia, o médico sabia, mas quem está falando não sabia, ninguém na igreja sabia. É um segredo que é revelado. Para que Deus faz isso? Para curar. Deus não vai revelar apenas para fofocar, Ele revela para curar, não é? Então, palavra de conhecimento é isso. O que é discernimento de espírito? É descobrir a mensagem que está sendo dada, de onde vem. Uma mensagem pode vir do diabo, pode vir de Deus, pode vir do homem. Você anda fofocando por aí para lá para cima, ou vai na casa de profeta, que é profetizando, ela anda de casa em casa e recebendo visita falando da sua vida. Aí quando você chega lá, ela: minha serva, eu estou vendo que você brigou com seu marido e que seu marido te bateu. Era fofoqueira, sem vergonha, alguém já contou para ela. Aí você fala: oh, Deus revelou, meu Deus. Mentira pura. Por que não profetiza na igreja? Porque tem medo de ser julgado, porque a profecia tem que ser julgada. Aí tem medo. Olha lá, a moça dizia, Paulo passava e a moça dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, estão aqui para falar sobre a salvação. É verdade? É. Só que era um demônio falando. Por que ela estava falando isso? Porque ela era uma adivinha usada por demônios, que ali era a propaganda que ela está fazendo dela mesmo. O povo dizia assim: olha, como é que ela sabe? Olha, essa mulher é de Deus, ela adivinha as coisas. Como é que ela sabe que esses homens é pregador? Está fazendo propaganda dele mesmo, o diabo. Aí Paulo, Deus de repente deu discernimento para ele, não sabia que aquilo aí era um demônio. E ele disse: sai dela em nome de Jesus. E o demônio saiu. E ela nunca mais adivinhou nada. Então, é para saber o que está oculto o discernimento. A igreja precisa muito disso, principalmente a liderança da igreja. Bom, depois falou de dons aqui de poder. Nós falamos então dos primeiros 3 dons: revelação. Segundo, 3 dons: dons de poder, que na Bíblia fala dunamis, de onde vem a palavra dinamite. É uma explosão de poder. Primeiro dom é fé. Você precisa de fé para sentar nesse banco aí? Precisa? Hã? Precisa, senão você fala: esse banco vai quebrar, você vai aqui não. Uma cadeira de plástico dessa para sentar, precisa de fé. Para comer, precisa de fé? Precisa, se você sei lá, se botar veneno nessa comida. Para andar na rua, precisa de fé? Precisa. Então você fala: eu vou andar na rua, não, alguém dá um tiro lá certo em mim? Não, não andar na rua não. Mas esse não tem nada a ver com o dom da fé. Para ser salvo, precisa de fé? Precisa. Também não é dom de fé, isso é um dom que vem de Deus para você. Você ouve a pregação, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque você abriu o coração para Deus. Aí Ele te dá o dom da fé para você acreditar que Jesus morreu
Santo não viesse com o trabalho dele, você nunca ia aceitar. Você dizer assim, Deus morreu na cruz? Não, é doideira, isso não existe não. Precisa de uma revelação do Espírito Santo. É o dom de Deus, mas não é o dom da fé. O dom da fé é o seguinte: lá na África tem um missionário, ele foi para lá, e o dia que ele chegou lá, que ele desceu do ônibus, ele foi visitar o missionário. O dia que ele desceu do ônibus, ele encontrou com o missionário com a mala na mão. Onde é que você já vai? Eu cheguei, vim para cá para te visitar. Você vai ficar no meu lugar, Deus mandou ir embora. O quê? E tchau. Entrou no ônibus e foi embora. E ele chegou, e agora? Daí a pouquinho chegou um irmãozinho lá. Pastor, o senhor está pronto? O senhor que veio ficar no outro lado do pastor foi. O senhor está pronto? Vamos para quê? A cruzada, tem uma cruzada evangelística hoje ali. Mas eu não estou sabendo de nada. Não, mas tem. E olha, o missionário que estava aí, Deus fazia milagre através dele. O Jesus, eu nunca vi um milagre que o senhor fez através de mim, eu vou morrer, o povo vai me matar. Aí ele foi orar, chorou, Jesus disse assim: a minha palavra na tua boca tem tanto valor como na boca de Jesus. Só isso. E ele foi. Chegou lá e disse: quer dizer que a palavra que sai da minha boca tem mesmo valor na boca de Jesus? Virou um aleijado: levanta em nome de Jesus! O cara largou as boletas e saiu correndo. Cego, vem em nome de Jesus! O cego passou a vez e saiu enxergando. Surdo, ouve em nome de Jesus! O surdo passou a vez. E Deus começou a trabalhar no ministério dele. Aí um dia chegou em casa, a mulher dele tinha morrido. Ele olhou assim: Jesus, você acha que eu vim para cá ficar sozinho aqui nessa água? Tu tá doido de jeito nenhum. Pegou a mulher dele, botou em pé na parede e falou: anda em nome de Jesus! E a mulher saiu andando. Isso aí é dom de fé. É uma fé que vem para você acreditar no impossível. Aleluia. Olha lá, Jesus chegou lá: Lázaro, sai para fora. Mas tem 4 dias que ele morreu, está fedendo. Não está importando com isso? O importante é com o poder de Deus. Então, para ressuscitar morto, precisa dom da fé. É uma operação. Você acredita numa coisa impossível de acontecer. Olha lá o Wilton. Estava igual nós aqui, o Paulo falando, pregando. Aí deu meia-noite, aquela lâmpadazinha acesa com a fumacinha de querosene. O Wilton ficou lá no segundo andar sentado na janela e ele: mas esse Paulo fala demais, meu Deus do céu, não vai falar mais não. Aí pum, caiu na janela, bateu lá mortinho no chão. Paulo chegou, os irmãos tudo preocupados: nada não, levanta menino. E o Wilton levantou. Então precisa do dom da fé em operação nessa hora. Você acredita numa coisa impossível, é dom da fé. Depois tem o que? Dom de milagres ou maravilhas. O que é milagre ou maravilha? É uma ação de Deus na natureza. Ele age na natureza. Por exemplo, alguém nasceu aleijado. Naturalmente, nunca ele vai andar. Nasceu aleijado. Às vezes nasceu sem uma perna, ou nasceu com a perna pequenininha, outra grande, nasceu sem uma mão. De repente a pessoa vem e ora, aí aquela mão aparece, a perna aparece, ou o aleijado que ia ver a vida inteira sem aleijado, de repente ele levanta e sai andando. Isso é um milagre, não é cura, isso é milagre. Não misture as coisas, é um milagre. Naturalmente a pessoa nunca ia andar, de repente passa a andar, é um milagre, tá? Por exemplo, eu fui um dia num culto lá em Araguaína. O pregador estava pregando, era uma esteira assim, mas era daquela de alumínio. Começou a chover muito forte, barulhão terrível, ninguém escutava o que o pregador estava pregando. Ele olhou para cima e disse: para em nome de Jesus, chuva. Na mesma hora a chuva parou. Então é a ação de Deus na natureza. Todos os dons, você olha no Antigo Testamento e vai ver que existiram esses dons lá. Por exemplo, Josué disse: não vai dar tempo de eu ganhar essa briga aqui, só para aí. Só parou. Então são coisas maravilhosas que Deus faz na natureza. Moisés colocou o mar abriu. É a ação de Deus na natureza. Agora, dom de maravilha, milagre é esse. E dons de curar. Dons de curar já é agora doenças e enfermidades. Você adquiriu. Não é mais uma coisa, um sinal externo seu. É uma coisa interna. É uma doença.
Então você está doente do coração, gosta de uma Coca-Cola, gosta de uma carne cheia de gordura, uma carninha de porco, lombinho, né? E tal, e não faz nenhum tipo de exercício, e tal, ficou doente do coração. O médico diz, você tem que parar de comer churrasco. Você, eu não consigo parar, eu sou viciado em churrasco. Aí fala do irmãozinho que é viciado em outra coisa, né? Aí você é viciado em churrasco. O outro é viciado na Coca-Cola. O médico diz, para, você está com úlcera. Você não pode tomar Coca-Cola. Eu não consigo parar de tomar Coca-Cola. É viciado em Coca-Cola. Tem muita gente viciada na igreja. Mas quando vê alguém viciado aí, mas ninguém mais sabe falar do outro. E ele viciado em café, viciado em Coca-Cola. É um monte que tem coisa. Ah, comer? Não, sem tomar Coca-Cola? Não, de jeito nenhum. Então são vícios. Você tem que treinar e acabar com isso com o quê? Jejum. Jejum é que faz o corpo. Espera aí, meu filho, vamos ver quem é que manda esse negócio aqui. Você tem que jejuar. Tem que dizer, ó, quem manda aqui é o Espírito Santo, não é corpo que manda em mim, não. Então você tem que aprender. Bom, os dons, então, dons de curar, vão manifestar em curas. Os últimos 3 dons são dons de inspiração. Deus inspira a pessoa para falar alguma coisa. Então vem o quê? Profecia, que pode vir de 3 lugares: de Deus, de Satanás ou do homem. Por isso a Bíblia diz que a profecia tem que ser julgada. Tá? Quando alguém profetiza, a igreja tem que julgar. Opa, deixa eu ver se isso é de Deus mesmo. Tem que ser julgado. Outro dom, dom de línguas. Não é a língua que você fala quando foi batizado com o Espírito Santo e fala a vida inteira nela, não. Aquela é a linguagem de oração. Dom de línguas é quando você fala vários tipos de língua. Nós podemos falar 4 tipos de língua diferentes. A língua do batismo do Espírito Santo, que é a linguagem de oração. A outra língua que você fala para o estrangeiro. Então você está aqui pregando e de repente você começa a falar em língua, passa alguém lá que fala alemão. Aí você está falando em alemão, você não sabe o que está falando, ninguém está entendendo. Mas a pessoa que está passando lá sabe tudinho, entende tudinho. Deus fala na língua da pessoa. É o que aconteceu em Atos Apóstolos no dia do Pentecostes. Os discípulos começaram a falar na língua dos estrangeiros. Dom de línguas, receberam dom de línguas. Dom de língua também, outro tipo de língua. É uma língua para ser interpretada. Alguém fala em língua ali, outra pessoa levanta, está entendendo tudinho. Aí ele vai e dá a interpretação. Ó, Jesus está falando isso. E o outro dom é de interpretação, que essa pessoa que é usada por Deus para interpretar o que outra pessoa está falando. Agora, a pessoa que fala em línguas pode também receber o dom de línguas e o dom de interpretação. Ela mesma fala e ela mesma interpreta o que está falando, que equivale a uma profecia. Então, estou dando só um resuminho para nós acabarmos a nossa revista, né? Quem precisa estar na festa é Jesus. É uma qualidade do avivamento. Ninguém convida pregador nem cantor no avivamento. Ninguém. Não precisa. Jesus fala, não precisa mais ninguém. Nós precisamos voltar a ter um avivamento na nossa igreja. O irmão, ó, tem problema de coluna. Aí, tá com dificuldade até de ficar em pé. Quando eu orei por ele, ele dobrou assim, que ele não caiu, eu vi lá, o problema de coluna, Jesus está curando. Aleluia. Tá? Vamos orar, agora nós vamos batizar. Meu Deus, eu quero aqui te agradecer pela palavra desta manhã. O teu filho trouxe, Pai, para engrandecimento do nosso conhecimento e do revestimento de poder da tua igreja.